Fala, galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, professor Fontenelle Lari. Vamos que vamos, galerinha! E como prometido, a nossa revisão para a sua prova, como experimentos, exercícios, revisão. Cara, hoje vai ter de tudo um pouco. A gente demorou meia hora aqui só para arrumar o estúdio, para deixar tudo pronto, para funcionar tudo para você. Fechou, galerinha? Então vamos lá? Galerinha, hoje nós já começamos, primeiramente, mandando um grande abraço para a mediadora Deisilene, lá com o helicóptero elétrico, a sua equipe, Eline, Felipe, Kennedy e Lauren, lá de Santa Rosa, Formoso, Goiás. E também para a mediadora Mariluce, lá do Colégio Estadual Júlio César Teodoro, da extensão Santa Maria de Flores de Groás. Um abração para vocês. Vamos firme e forte aí, seguindo na reta final desse ano de 2021 e se preparando para 2022, ano do seu Enem, ano decisivo para seu futuro. Fechou, galera? Vamos lá, então? Galerinha, olha só. Já começamos com uma... Essa paixão mágica, garoto. Quem é que não lembra aí do calcinha preta? Ah, garoto, a nossa mágica vai rolar agora. Olha lá. Eu vou pegar aqui com fósforo e vou acender essas duas velas, tá certo? Vou acender as duas velas e vou colocar a minha mão sobre a vela durante um determinado tempo. Eu aposto que você consiga deixar a sua mão sobre a vela o mesmo tempo que eu consigo deixar a minha mão. Beleza? Vamos ver então? Olha aqui. Eu vou aqui, olha. Opa. Eu vou aqui acender a vela, as duas velas, certo? Acende, trem. Aí. Pronto, acendi as duas velas. E quando eu acendo aqui as duas velas, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar a minha mão sobre essa vela aqui, ó. Tá certo? E você vai ver que eu suporto muito tempo, porque eu tenho um poder da força do pensamento. Não sei se você conhece esse poder, mas olha lá. Vou mentalizar aqui, ó. E vou colocar a minha mão sobre a vela. Olha lá. Pode contar o tempo aí que eu vou deixar aqui sobre a vela, cara. Eu tenho certeza que você não consegue deixar o mesmo tempo da sua mão sobre essa vela como eu estou. Tá doendo um pouco, mas eu consigo ficar aqui o tempo que você quiser que eu fique, porque o nome disso é mágica da física, galera. Ou também conhecido como uma ilusão de óptica. O que eu estou fazendo nada mais é do que uma ilusão, porque, na verdade, essa vela que para você aparece como ela se estivesse acesa, olha aí, ela, na verdade, não está acesa. É apenas uma ilusão de ótica que esse vidro vai produzir, tá certo? Onde a chama vai se repetir na vela de trás. Vamos entender agora por que essa chama se repete nessa vela aqui de trás. Fechou? Deixa eu apagar aqui e ir para o slide para a gente entender melhor o que está acontecendo. Olha lá no slide. Aqui está você, né? Aqui a vela acesa. E o que acontece? Você vai ter que os raios, né? Eles saem da vela e refletem no vidro. Só que como é um vidro, esse vidro, ele consegue refletir essa imagem, desse objeto. Então, parte vai refletir. Quando ele refletir, o que vai acontecer? Vai chegar lá nos seus olhos. Beleza? Beleza. Chega nos seus olhos, porém, essa imagem, né, esses raios que vão chegar aqui no seu olho, vai produzir uma imagem. E como é que essa imagem vai ser produzida? Olha, lá atrás. Então, o que eu estou vendo é essa imagem de um determinado objeto, que é exatamente a minha chama. E lá atrás, o que eu tinha? Eu já tinha essa vela aqui, tá certo? Então, ela não é uma imagem, ela é um objeto, mas aqui foi formado o quê? A minha chama.
Essa chama não existe. Logo, se ela não existe, o que eu posso fazer? Eu posso colocar a mão sobre ela aqui, ó, sobre a chama, o tempo que eu quiser. Porque essa imagem aqui, ela não existe. Ela é apenas uma imagem. De fato, eu não tenho uma chama ali, como vocês viram. Fechou, galerinha? Deu para entender essa mágica que a gente prometeu aí para a aula de hoje? Então, beleza. Fechamos com essa chave de ouro aí na parte de espelho plano e vamos dar sequência, então. Fechou? Galerinha, olha só. Vamos para os exercícios. Vamos ver o que está acontecendo aqui nas nossas questões. Questão número 5. Pega lá o seu cadernão, né? O seu livro, a sua apostila aí, e vamos resolver os exercícios que está aí para você no seu material. Fala assim, ó. O espelho, beleza, nosso foco aqui é só espelho, né? De um banheiro é comum, plano, feito de vidro. Uma pessoa em frente a esse espelho observa a imagem do seu próprio rosto, beleza? Assinale a opção que indica corretamente os fenômenos ocorridos com a luz que atravessa o vidro desse espelho para os olhos dessa pessoa, desde o instante que foi emitida pelo seu rosto em direção ao espelho. O que tem que acontecer nesse caso? Vamos pensar aqui? O que acontece? Nesse espelho aqui, olha, o espelho, na verdade, ele não é fino, né, com uma dimensão zerada. Ele vai ter uma certa espessura aqui, tá certo? Quando eu vou ver algo, né, através de uma reflexão, já que é por um espelho, o que tem que acontecer? O raio vai ter que chegar aqui, beleza? E ele muda de meio. Ele estava no ar e passa para o vidro, tá certo? Então, tem uma camada que ele passa. Quando ele passa por esse vidro, ele vai sofrer um desvio. Lembra lá que a gente falou na primeira aula, né? A aula 17, se não me engano. Quando você tem aqui, muda de meio do ar para o vidro, ele sofre um desvio. Esse fenômeno aqui, olha, quando muda de meio, eu chamo de quê, pessoal? De refração. Depois, o que acontece? Lá no fundo do espelho, existe uma película de uma substância química preparada nesse vidro que faz com que essa onda luminosa, essa raio de luz, ele seja refletido. Quando ele reflete aqui, ele vai sofrer o quê? Reflexão. E depois, quando ele vai sair do vidro novamente, o que acontece? Ele muda de meio do vidro novamente para onde? Para o ar. E aí ele sofre outro desvio. Nesse outro desvio, ele sofre novamente o quê? Refração. Então, qual é a ordem do que ele sofre? Ele sofre refração, reflexão e refração. Qual é a letra que mostra isso para a gente? Letra E, de êxtase. Um detalhe, galerinha, é o seguinte. Na verdade, quando você tem uma superfície, tá? E a luz incide, você percebe que ela sofre um desvio, né? Um desvio em relação a uma reta perpendicular, né? Que a gente sempre considera esse ângulo aqui e esse ângulo aqui na refração. Eu sempre tenho um pouco de refração e um pouco de reflexão e um pouco de absorção. Os três elementos sempre estão juntos. A refração, a reflexão e a absorção. Então, o que acontece? Eu sempre tenho esses três caras andando em conjunto, beleza? Toda vez que eu tenho uma refração, eu também tenho um pouco de reflexão e um pouco de absorção. Tá ok? Por isso que lá na mágica, parte do raio luminoso, ele passa, né, pelo vidro e parte é o quê? Refletido. Por isso que eu consigo ver a vela lá do outro lado, tá certo? Porque ele passa pelo vidro. E a outro fator é que a chama vai refletir no vidro também. Então, ele sofre o quê? Tanto a refração, porque passa pelo vidro, quanto a reflexão lá na nossa mágica. Beleza? Vamos, então, para a próxima questão. Questão número 9. Fala assim, ó. Um menino parado em relação ao solo, ele está parado em relação ao solo. Vê sua imagem em um espelho plano E. Em um espelho plano E. Está aqui o menino, está aqui o espelho plano.
colocado à parede traseira de um ônibus. E está aqui no bus, né? No ônibus. Se o ônibus se afasta do menino com velocidade de 2 metros por segundo, olha lá, velocidade do ônibus, 2 metros por segundo. O modo da velocidade da imagem em relação ao solo é, bora pensar? Se o menino aqui, olha, está a uma distância D do ônibus, ele vai ver a imagem dele a uma mesma distância D. Isso nós já vimos, perfeito? Mas se esse ônibus aqui, ele deslocou, né? Agora a distância desse ônibus não é mais D. A distância desse ônibus é 2D. A distância desse ônibus agora, em relação ao menino, é 2D. O que acontece? A distância da minha imagem também vai ser o quê? 2D. Essa distância que ele tem até o espelho, a nova posição do espelho, né, que é do ônibus, vai dobrar, tá certo? Porque ele está agora a uma distância de quanto? Lembrando lá, 2D, perfeito? Então a minha imagem vai ser projetada aonde? A uma distância o quê? 2D, também a partir do espelho. Ou seja, toda vez que se eu dobrar a distância aqui, olha, a minha imagem vai aparecer o quê? Dobrada. Se eu triplicar essa imagem, essa distância aqui, ó, o menino está aqui, e aí eu pego e triplico a minha distância. O que aparece em relação ao espelho lá do ônibus? Nem desenha ônibus, desenha só o espelho aqui para você entender até melhor. Vai acontecer o que com ele? Vai triplicar também, tá certo? Essa aqui seria a minha imagem do garoto visto do espelho, tá? Porque você sempre vai se ver com a mesma distância que você o quê? Tá do espelho. O que está acontecendo, então? A sua imagem, ela está percorrendo no mesmo tempo o dobro da distância. Por quê? Porque tem a distância que o ônibus está deslocando e tem a distância que a imagem está deslocando. Então, a distância total de você até a sua imagem vai ser o quê? 6D. Só que o ônibus deslocou quanto? Só quanto? 3D. No caso, o que ele me diz? Que o ônibus está deslocando com 2 metros por segundo. Então, a sua imagem vai deslocar com o dobro de velocidade. Ou seja, a imagem projetada pelo espelho vai ser com quanto? 4 metros por segundo. Letra A, de amor ardente, à luz da lua. Ah, garoto, fácil, muito fácil. Besteira, né, cara? Fácil demais essa parada. Vamos lá, então, para a próxima? Próxima questão fala o seguinte. Um espelho plano está no na horizontal, né, de uma sala com um lado espelhado voltado para cima. O teto da sala está a 2,40 metros de altura e uma lâmpada está a 80 centímetros do teto. Então, bora lá. Vamos começar a desenhar isso aqui, ó. A lâmpada está aqui a 80 centímetros do teto. Certo? 80 centímetros. Essa é a altura dela. 80 centímetros. Com esses dados, pode-se concluir que a distância entre a lâmpada e sua imagem formada pelo espelho plano é em metros igual a... Está aqui, então, o chão. Tá certo? Só que ele fala que o espelho está onde? Olha lá. O espelho plano está no piso horizontal. Então, o espelho plano está bem aqui, ó. O espelho plano está aqui, ó. Beleza? E ele diz o que mais? Que a altura do teto da sala até o chão é de quanto? 2,40 metros. 2,40 metros. O que ele quer saber? Com esses dados, pode-se concluir que a distância entre a lâmpada e a sua imagem. Olha lá. Se eu tenho 80 centímetros de altura em relação da lâmpada até o teto, e o total é 2,40, quanto é que sobra da lâmpada até o chão? Sobra quanto? 1,60 metros. Perfeito? Se você tem 1,60 metros aqui, essa lâmpada no espelho, ela vai ser formada com que distância? Com a mesma distância. Então tá aqui, ó. Ela vai ser formada com mais 1,60 metros em relação ao espelho. Mas a pergunta em relação ao espelho, bora ver aqui, ó. Com esses dados, pode-se concluir que a distância entre a lâmpada e a sua imagem, então, da lâmpada até a sua imagem, eu tenho 1,60 mais 1,60. Então, eu tenho 3,20 metros. Letra
D de danadinha. Fácil ou muito fácil, galerinha? Besteira essa aí, né, cara? Fácil demais, dá até raiva de uma questão dessa, de tão fácil que ela é. Galerinha, então olha só, vamos lá. A gente vai fazer um outro experimento agora para você. Fizemos aí umas questões de espelho plano. Na aula passada a gente fez, aula retrasada melhor também. Aula retrasada, nós fizemos também umas questões de espelho plano. Agora vamos começar a entrar no outro espelho, beleza? Olha só, no espelho esférico. Nesse espelho esférico, olha o que a gente vai ter. No espelho esférico, quando um feixe de raios luminosos incide paralelamente ao eixo, olha lá, paralelamente ao eixo principal, falamos isso na aula passada, as direções dos raios refletidos passam necessariamente por um mesmo ponto do eixo principal denominado foco. Tá aqui, olha. A representação que você vai encontrar de espelho côncavo é essa, tá certo? Esses tracinhos aqui, ó, é que indicam que ele é o côncavo. Por quê? Eu não uso a parte externa, eu uso só a parte interna da minha calota. Lembra lá da aula passada? Aqui eu vou ter esse ponto, o que ele é? É o meu centro de circunferência, que é a mesma coisa do meu raio, tá certo? Então, olha lá. Incido os raios paralelamente no meu espelho, eles vão passar por onde? Pelo foco, porque ele é o quê? Côncavo, beleza? Se eu faço isso com os raios luminosos, com o espelho convexo, o que acontece? Os raios vêm, porém, esses raios aqui, olha, eles não passam, porque esse cara vai refletir. Observe que agora eu tenho um espelho o quê? Convexo. O prolongamento desses raios, olha aqui, eles vão incidir aonde? No meu foco. E aí, eu tenho a reflexão no meu espelho aqui, ó. Fechou? Vamos então para a outra representação. Olha lá. Olha aqui que eu tenho, cara. Eu tenho uma lâmina aqui, que é uma calota, tá certo? E os meus raios de luz estão incidindo e formando aqui, olha, o meu foco. Tá certo? Sempre vai passar por esse foco. Lembra lá do feijão? Feijão já. É fogão solar? Então, o fogão solar, ele fazia exatamente isso. Olha aqui. Aqui eu não vou ter incidindo no mesmo ponto, né? O que acontece? Eles vão prolongar e a gente vai... Opa, calma. O negócio aqui tá nervoso. Voltou. Então, aqui, ó. Aqui vão montar o foco aqui. Só que esse foco aqui, como não são os raios, literalmente, que passam, é só o prolongamento, eu chamo de foco virtual. E aqui eu chamo ele de foco o quê? Real. Vamos fazer essa experiência aqui para você ver, visualizar como é que ela vai acontecer. Olha só. Eu tenho aqui um papel milimetrado, tá certo? Galera dos câmeras aí, me diz aí se tá tudo certinho, 100%. E eu vou ligar aqui, olha, 3 raios, 3 lasers, incidindo justamente no meu espelho. E aqui, olha, a câmera está conseguindo pegar aí, Hugo? A reflexão? Eu consigo ver aqui, mas eu não sei se a câmera consegue pegar aí. Está conseguindo? Vira mais assim, ó. Na diagonal? Não. Era só um pouquinho, cara. Aí, vai. Então, olha só. Vamos lá. Aqui, olha, o que acontece? Eu vou ter... Deixa eu tirar a tampa aqui que eu vou riscar para você ver. Um espelho côncavo, estou usando a parte interna e estou jogando raios aqui aproximadamente paralelos ao que a gente quer, tá certo? 3 raios. Quando eu jogo aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, mas os meus raios refletem lá e passam bem aqui, ó. Nesse ponto aqui que eu marquei. Eles passam nesse ponto aqui, ó. Então, que ponto é esse? Esse ponto seria o meu foco, tá certo? Eles estão incidindo nesse ponto aí. Esse cara aqui, cada quadradinho desse, né, é 1 centímetro. Então, teria 1, 2, 3, 4 centímetros que eu teria aí de... 4 não, é... Não, cada 2 é 1 centímetro. Então, eu tenho 2 centímetros, é a distância do meu foco. Olha, daqui até aqui... Deixa eu colocar mais lateral, Hugo, que acho que fica melhor para eles entenderem aqui, ó. Seria 2 centímetros.
Logo, se eu fosse pegar o centro de curvatura desse cara, ele seria bem aqui, o dobro do foco. 1, 2 seria aqui. Aí aqui seria 4. Tá certo? Então eu tenho daqui para cá. Oh, meu Deus do céu. Aqui é 2. Daqui para cá, 2. E daqui para cá, 2. Aqui é meu centro de curvatura. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Um espelho côncavo incidindo em 2 centímetros para o meu foco e mais 2 centímetros para o meu centro de curvatura, em termos de distância. Em relação a esse ponto, eu teria que ele está a 2 centímetros do meu vértice, lembra lá que o vértice é o ponto aonde eu encontro o eixo vertical com o eixo horizontal, então 2 centímetros do meu foco, e aqui seria a marcação de 4, ok? Se eu inverter esse cara aqui, olha, eu deixo de ter o espelho côncavo, agora não é mais côncavo, agora ele é o quê? Convexo, tá certo? Quando eu pego com a mesma curvatura, aqui eu não estou conseguindo enxergar a reflexão, agora deu. Quando aqui aparece para mim a reflexão deles, o que acontece? Deixa eu ver aqui o ângulo melhor. Parece que o laser apagou aqui, mano. Ah, não, ligou agora. Então aqui, olha, eu vou ter uma reflexão, só que como eu já tenho a mesma curvatura para o côncavo, eu sei que a projeção deles seria feita onde? Em 2 centímetros em relação à distância de um para o outro, e mais 2 centímetros com a distância de um para o outro. Se eu fosse marcar o ponto aqui em relação aos meus eixos, aqui seria o 2 centímetros, o 4 centímetros. Só que aqui o quê? Negativo. E para aqui, para cá, para o lado esquerdo, positivo. Lembra que ele não pega o plano cartesiano, né? Ele não é igual ao plano cartesiano, é o contrário disso, tá certo? Então aqui seria 2, aqui seria 4, e aqui seria 2, e aqui seria 4, com a distância de 2 para 2 em cada um. Beleza? Vamos observar, então, como é que isso acontece? Vamos lá para os slides, então. Ai, minha costa. Agora. Vamos lá, então, para os nossos slides. Tá aqui, ó. Eu pedi para o seu mediador aí, né? Caro, grande mediador que nos auxilia em tudo aí, para que a gente baixasse esse aplicativo aqui, ó. Esse Pocket Optics, tá certo? A gente vai utilizá-lo para que você visualize de uma forma mais concreta esses raios luminosos, porque senão a gente fica só na imaginação, e ficar só na imaginação é muito ruim, né? Vamos lá, então? Primeiro ponto, você vai marcar esse cara aqui, né? Onde está escrito aqui, ó, essa setinha para cima, você vai marcar esse ponto aí, e aí você vai... Ele vai ficar vermelho, e você vai colocar o seu dedo aqui em um determinado ponto, e ele vai aparecer a setinha para você, tá certo? Essa setinha, em seguida, você vai marcar esse outro cara aí no seu celular, que você baixou o aplicativo, né, para você testar junto comigo, e você vai clicar novamente aqui, ó, nessa posição. Opa. Nessa posição, quando você clicar, vai aparecer imediatamente o meu espelho e eu já tenho o meu objeto aqui. O que vai aparecer para você? Vai aparecer uma imagem, que é esse cara bem aqui. Observe um detalhe. Esse cara aqui é o meu foco. Eu posso deslocar esse foco. E eu vou deixar esse foco aqui exatamente na posição 5. E o meu espelho aqui na posição 7. E o meu objeto inicialmente na posição 2. O que eu estou tendo de características da minha imagem? Aqui, olha. Primeira coisa. Ela está em pé ou ela está de cabeça para baixo? Ela está de cabeça para baixo. Então, ela está o quê? Invertida. Tá certo? Invertida. Segundo ponto, ela vai estar maior ou menor que o meu objeto? A minha imagem vai estar maior ou menor que o meu objeto? Ela está o quê? Menor que o meu objeto. Olha, meu objeto aqui tem esse tamanho de altura e aqui o meu objeto tem esse tamanho. Então, aqui é meu objeto e aqui é a minha imagem. O meu objeto é maior que a minha imagem.
Ou seja, essa imagem é menor, logo ela é invertida e é menor. Outra característica, esses raios que chegam lá, olha, esse raio e esse raio que vem direto, depois reflete, se encontram nesse ponto. É o próprio raio que encontra? É. Então, a minha imagem, eu falo que ela é real. Sacou como é que eu faço as características da minha imagem? Eu tenho que observar 3 coisas. O tamanho dela, se ela é invertida ou ela é direita, e se ela é real ou ela é virtual. E isso para os casos aqui do meu espelho, o quê? Espelho côncavo. Fechou? Vamos lá para o próximo, então. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha setinha e vou deslocar essa setinha. Eu vou deslocar essa setinha, inicialmente aqui, ó, para esse ponto 3. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Deixa eu ver aqui. A minha imagem, que está aqui em azul, vai ficar do mesmo tamanho do meu objeto. Do mesmo tamanho, então digo que o tamanho ele é igual. Igual. Ele é direita ou é invertida? A imagem está de cabeça para baixo. Aqui, ó. Então, ela é invertida. Além disso, o que eu tenho? Eu tenho os raios luminosos. Olha lá. Vem paralelo, incidindo paralelamente e refletindo, passando pelo foco, que é esse ponto aqui. E outro raio que vem passando pelo foco, refletindo e encontrando os dois aqui. Ou seja, são os próprios raios que formam a minha imagem. Logo, essa imagem, ela é o quê? Real. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo caso. Eu posso deslocar de novo essa bolinha um pouco mais. Quando eu deslocar essa bolinha um pouco mais, olha o que vai acontecer. Vai aparecer o meu objeto numa nova posição. E aqui vai ser a minha imagem. Observa que eu estou deslocando o meu objeto e o meu espelho côncavo aqui, olha, está parado, tá certo? O que está mudando aqui é a formação da minha imagem. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Raio vem paralelo, reflete, passando pelo foco. Depois, vem um outro raio que passa pelo foco, reflete e se cruzam aqui, ó, formando o que? A minha imagem. Agora, observa que o tamanho do meu objeto, olha o tamanho do meu objeto e olha o tamanho da minha imagem. O que acontece? A minha imagem agora ela é o quê? Ela é maior, ela é invertida, tá certo? Porque ela está de cabeça para baixo aqui, olha. Ela é invertida. E o que mais? Ela é os raios propriamente ditos que chegam lá? É, os raios propriamente ditos. Então, não é o prolongamento, não é o prolongamento. Então, a minha imagem, eu digo que ela é o quê? Real. Fechou? São as 3 características que você vai ter. Próximo caso, eu vou trazer e vou tocar aqui em cima do meu foco. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Eu vou ter esse cara nessa posição. Observa que quando ele colocou aqui, não formou imagem. Por que não forma imagem? Lembra da aula passada? Na verdade, a gente está repetindo os casos da aula passada, não é isso? É, porque isso aqui, eu sei que para memorizar isso aqui não é fácil. Você tem que repetir e fazer isso no caderno, senão não sai, né? Olha lá o que vai acontecer. O meu raio vem paralelo e passa pelo foco, e outro raio, lembra lá das propriedades dos meus raios? Eu tenho 3 raios, né? Um deles é o que vem paralelo, outro é que passa no vértice, e quando ele passa no vértice aqui, olha, ele vem e reflete de forma paralela, de tal forma que não forma imagem. A gente fala que ela é imprópria nesse caso, tá certo? Não ocorre formação de imagem, tá certo? Se a gente tivesse um espelho côncavo aqui, quando a gente está com aula presencial, eu até faço esse experimento, mas aqui não tem como, tá? Aqui é bem complicado. Presencialmente é complicado, aqui então é bem mais complicado. Mas dá para fazer isso aqui também, esse experimento também, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, ele é o quê? Impróprio. Lembra que esse ponto é o meu foco e que a minha distância do meu centro de curvatura é o dobro do foco. O foco é o raio sobre 2 e o centro de curvatura
é o meu raio. Fechou? Tranquilo? Vamos lá, então. O quinto caso e o último do meu espelho côncavo. Olha o que vai acontecer. Quando eu jogo ele aqui, olha, o que acontece? Então, eu tenho a formação de uma imagem aqui, ó, e o meu objeto bem aqui. Beleza? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso aqui assim, ó. Aqui está com uma representação, mas eu vou fazer outra representação para você ver. Eu posso pegar aqui, ele vem paralelo e passa pelo foco, certo? E ele vem, não está muito reto, né? Essas minhas, aqui é ruim para você escrever nesse quadro. E aqui, olha, quando eu tenho aquele refletindo, vai acontecer exatamente isso, ó. Eu passo paralelo e depois no foco, e vem outro com o mesmo ângulo, né, de incidência, de reflexão, e se eu fizer o prolongamento dos meus raios luminosos, ele vai dar exatamente onde é formada a minha imagem. Tranquilo? Esse caso aqui, ele gera uma imagem de que tipo? Maior. Tá certo? Maior. Esse caso é o caso do dentista. O dentista não usa aquele aparelhinho lá, aquele espelhozinho lá redondo para olhar o seu dente? A gente viu isso na aula passada, tinha uma imagem disso na aula passada. E só que agora não é invertida, ela é o quê? Direita. E o que mais que falta? Ela precisa saber se ela é real ou se ela é virtual. Esse caso em que ocorre formação da imagem com prolongamento dos meus raios, eu digo que eu tenho uma imagem de que tipo? Real ou virtual? Virtual. Fechou? Então, olha, eu fiz a caracterização dos 3 casos, dos 5 casos, tanto nessa aula quanto na aula passada, beleza? E aí você vai colocar no seu resumex exatamente essas características, lembrando que esses casos são do espelho côncavo, beleza? E aqui, olha, tem uma outra jogada que é justamente o deslocamento, né? Vai ficar semelhante a isso aqui, ó. Quando está no centro de curvatura, você tem o mesmo tamanho, você viu lá que estava o mesmo tamanho. À medida que eu afasto aqui, olha, o meu objeto, a minha imagem vai se aproximar. Se eu começo a voltar com o meu objeto, passo pelo centro, fica igual. Depois, a minha imagem fica maior, né? Porque quando eu passo o meu objeto para a direita do centro de curvatura, a minha imagem passa para a esquerda e começa a aumentar. Agora, aumentou. Só que chega um ponto em que não vai ter mais aumento, né? Quando? Quando eu chegar com ele aqui no foco. Então, eu posso pegar esse meu objeto e deslocar aqui no foco, ó. Foco. E aí, quando ele chegar aqui no foco, não vai ter formação de imagem. Olha lá, tá chegando. Por que não tem formação de imagem? Porque esses caras aqui saem paralelos. E se eu passar desse ponto aqui, ó, olha a minha imagem que está sendo formada. Bem aqui. Por quê? Porque ele está entre o foco e o meu vértice, que é o caso que a gente acabou de ver do espelho do dentista. Beleza? O espelho do dentista usa isso dessa forma. Eu acho que deu para visualizar agora legal esses processos que acontecem aí. Ok, galerinha? Vamos lá, então? Vamos para os exercícios. Primeira questão, olha lá. Os espelhos côncavos, como, por exemplo, os de barbear e os dentistas, são usados como espelhos de aumento. Cuidado com isso. Nesse caso, ele é usado com espelho de aumento. Sempre o espelho côncavo vai aumentar? Não, nem sempre. Depende da posição. Continua ali, como é que é a posição mesmo que a gente tem aumento? Olha lá, foco, centro de curvatura e vértice. Eu só vou ter aumento se eu posicionar o meu objeto aqui, olha, entre o foco e o vértice. Por isso que o dentista, o odontólogo, chega o espelho tão perto do meu objeto. Aqui, na verdade, seria o seu dente, né? Esse objeto aqui, ó, seria o seu dente, tá certo? E aí ele vai formar uma imagem. Como é que essa imagem é formada? Traça um raio paralelo ao eixo principal, refletindo, passando pelo foco. Outro raio eu vou colocar aqui, olha, passando no meu vértice e refletindo aqui, ó. De tal forma que o meu objeto fica o quê? Maior. Beleza? Tranquilo? Então, bora ver. Eu tive que colocar meu objeto aonde? Entre o foco e o
vértice. Vamos ver? Letra A, antes do centro. Não. Letra B, exatamente no centro. Não. Se eu colocar exatamente no centro, o que acontece com a minha imagem? Ela fica no mesmo tamanho, tá certo? Só que invertida e real. Entre o centro de curvatura e o foco. Se eu coloco entre o centro de curvatura e o foco, o que acontece com a minha imagem? Ela é formada aqui, olha, antes do centro, e fica maior e invertida. Só que o meu caso não é esse, porque eu não quero ela de cabeça para baixo. Eu não quero essa imagem de cabeça para baixo. Eu quero ela direita, não invertida. Exatamente no foco? Não, no foco, quando eu coloco ele aqui em cima do foco, não é formado imagem, beleza? É uma imagem própria ou formada no infinito, tá certo? E aí, olha, por último, entre o foco e o vértice, que é esse caso aqui, olha, entre o foco e o vértice. Eu tenho certeza que agora você começa realmente a absorver esse conhecimento. O que está faltando? Está faltando só você pegar o Resumex. Você pega o seu Resumex, dá uma olhadinha para cá, para mim. Pega o seu Resumex e faz os 5 casos no seu caderno. Se você fizer os 5 casos no seu caderno, eu tenho certeza que você começa realmente a absorver esse conhecimento. Fechou? Tranquilo? Vamos que vamos. Vamos lá para a última questão. Olha lá, galerinha. Questão número 2. Diz assim, dá um pause aí, meu caro grande mediador. Espero, galerinha, tentar resolver a questão, beleza? A questão fala assim, ó. O espelho esférico côncavo pode ser usado para fornecer imagem ampliada, direita de um pequeno objeto. Olha, é o mesmo caso, galera, só em vestibulares diferentes, né? Em provas diferentes. Para tal objeto deve ser colocado aonde? Eu tô careca de saber isso. Agora você também vai começar a ficar careca de saber disso, não é isso? Olha lá, direto, olha. Letra E, de êxtase. De novo, espelho côncavo, eixo principal, vértice. Aqui, o que eu coloco? Foco e aqui o centro da minha circunferência. Esse centro da minha circunferência tem o mesmo tamanho do meu raio. E esse foco é o raio dividido por 2. E por último, meu vértice. Para isso acontecer, eu tenho que colocar meu objeto aonde? Para ampliar minha imagem entre o foco e o vértice. Isso vai gerar um raio paralelo passando pelo foco, depois de refletir, e outro raio no vértice aqui, olha, com o mesmo ângulo de incidência e de reflexão. Então, esse cara fica como? Maior, direita, porque ela não é invertida, só que são os prolongamentos do meu raio. Então, eu falo que é o quê? Que essa imagem, ela é virtual. Besteira, né, cara? Letra E de êxtase. Mais fácil que isso, só 2 isso. Galerinha, para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês as fórmulas da equação de Gauss, tá? E vamos fazer esse exercício na próxima aula sobre isso aí ainda. Quando a gente fala das fórmulas de Gauss, e eu vou falar isso para você, para você já, né, olhar a fórmula e já memorizar essa fórmula. Como assim, poxa? Eu não vou nem fazer exercício disso aí. Calma, cara, você vai memorizar porque eu vou falar para você. O que acontece? Eu estava um dia desse com meu filho, né, indo no médico, né, e ele estava no pediatra, e a mãe dele saiu, né, com o neném da consulta, e aí o neném perguntou para a mãe dele assim, mãe, o que é fimose? Provavelmente o médico deve ter falado isso lá dentro, né? E a mãe dele falou assim, meu filho, fimose é uma pelezinha que você vai ter. Então, a fimose é um pintinho mais uma pelezinha. Ah, tá, então meu pintinho tem pelezinha? Exatamente. Isso é o quê? É a fimose. Pronto. Você vai esquecer essa história? Jamais. Por que jamais? Porque você precisa dessa história para nunca mais esquecer essa fórmula. Olha lá comigo. Aqui no quadro. Uma fimose é igual a um pintinho mais uma pelinha. Ah, garoto, eu duvido que tu esqueça isso. Duvido. Aí, o que acontece? Ela passa do lado de uma sala que estava fazendo um procedimento e ela vê o menino lá com um problema de fimose. Ela fala assim, ó, aí, ó, uma pelinha e um pintinho. Pronto, você já sabe a fórmula do aumento e já sabe a fórmula da
equação de Gauss sem nunca ter resolvido uma questão. Apenas observando as historinhas do Fontenelle. Fechou, galerinha? Galerinha, por hoje, fechamos por aqui. Fica com Deus, bons estudos e a gente se encontra até a próxima. Dúvidas? Manda pra gente que a gente está aqui para te ajudar. Lembrando que quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, vão ter 3 atividades lá no Insta, fazendo parte daquele bloco de questões para você resolver e acertar e ganhar o prêmio surpresa para você, beleza? Galerinha, valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.